Amém. Graça e paz. Vamos nos assentar. Vocês estão felizes? Deus começou uma boa obra ontem na nossa vida, né? Mais uma boa obra na nossa vida. Ontem o Senhor nos arrebatou, né? Nos levou para diante dEle, nos quebrantando, mostrando para nós o quanto nós precisamos estar diante dEle, quebrantados. Amém? Segundo dia de seminário, e eu creio que o Senhor tem coisas novas para fazer no dia de hoje. No dia não, na noite, né, gente? Amém. Deixa eu só me ajeitar aqui. Hoje nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. E falar sobre batalha espiritual na intercessão não é um assunto assim muito fácil, né? Por quê? Porque existem muitos tabus diante deste tema, muita confusão, na verdade, né? Muita história sem palavra. Essa que é a verdade. E eu rogo ao Pai que o Senhor dê graça para que, através da palavra dEle, Ele venha nos ensinar o que é uma batalha espiritual, o que é uma guerra espiritual. Que caiam tabus, que caiam mentiras, que caiam sofismas, que tudo aquilo que foi desconstruído na nossa mente sobre este assunto, que toda mentira que foi colocada dentro de nós, que nessa noite o Senhor venha destruir e venha construir com a verdade dEle, a verdade que liberta, a verdade que nos traz para viver a novidade de Cristo. Amém? Então, bora lá. Intercessão na guerra espiritual. Eu quero começar lendo com vocês Lucas 4, no versículo 18 e 19. Vou abrir minha Bíblia aqui. Tenham paciência comigo, tá, gente? Vou ler aqui na minha versão. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, Ele chegou na sinagoga, na cidade de Nazaré, na cidade onde ele foi criado. Ele entrou, ele pegou as escrituras no livro de Isaías e ele leu essa passagem. E quando ele terminou de ler essa passagem, ele disse: hoje se cumpre essa escritura. Ele anunciou: este cara sou eu sou essa pessoa, eu sou este que vim aqui para fazer isso, para curar os quebrantados de coração, eu vim aqui para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. Jesus, ele ministrou isso e ele declarou: hoje se cumpre essas escrituras. Ele se anunciou para que ele tinha vindo. Imagina que as pessoas conheciam ele como: aquele é o filho do carpinteiro, aquele é José, é filho de José. Mas ele foi lá, naquela sinagoga, ele leu a palavra e com toda a ousadia, ele anunciou: eu sou esta pessoa, eu sou este que vim aqui para anunciar liberdade aos cativos, para curar, para libertar todos os oprimidos. Amém? Agora eu quero ler com vocês uma outra passagem, que está em Marcos 16. Eu só estou introduzindo o assunto, tá bom? Marcos 16, do 15 ao 18.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Este foi o comissionamento que Jesus deu para a igreja, para mim, para você. Então eu quero começar aqui primeiro dizendo o que Jesus se colocou para fazer, para libertar os oprimidos, para libertar aqueles que estavam presos, e depois o que Jesus comissionou a sua igreja para ir. Vão, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão pisar serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada, lhes fará dano algum. Ok? E agora eu quero contar para vocês como é que foi o meu chamado para essa área de libertação. Vou contar para que vocês entendam, né, como é que Deus trata com cada um. Um dia, estava vindo para a igreja, meu marido vinha de ônibus fretado, a igreja era no Ruge. Fui buscar uma vizinha, apertei a campainha da minha vizinha para levá-la. Havia convidado uma vizinha, vamos ao culto, vamos ao culto. Ela não desceu, subi, apertei a campainha. Ela falou assim, eu não vou, não estou bem, e blá, 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 blá. Falei, tá. Aí eu percebi, falei, peraí, ela não vai e está me atrasando para ir. Eu falei, então tá. Falei, amanhã eu converso com você, estou indo. No que eu fiz isso, estou indo, ela travou os dentes, grudou no meu pescoço, na minha garganta, e eu, apavorada, porque até aí eu era a florzinha de Jesus. Eu vinha na igreja só para enfeitar. Quando enfeitava, tá? Eu era a florzinha de Jesus. Nesse dia, eu não sabia como me posicionar, eu não sabia o que fazer. Com muita dificuldade, eu repreendi aquele demônio. Aquele demônio caiu, bateu a cabeça no chão. Eu fui ver se ele tinha pulsação, se não tinha morrido. Eu não sabia absolutamente nada sobre batalha espiritual, mas eu sabia que eu tinha um Deus que havia morrido na cruz do Calvário pela minha vida, para me salvar e para me libertar, que Ele tinha feito toda a obra redentora na cruz do Calvário, e aquilo me foi suficiente. Enfim, foi uma pataquada, né? Saí de lá chorando. Deus teve muita misericórdia da minha vida. Por que eu estou contando para vocês isso? Porque não depende da nossa performance, não depende do que nós fazemos, mas depende da autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo quem faz, é Ele que opera. Nós só emprestamos a nossa voz, mas toda a obra é feita pelo Senhor. Amém? Fui para a igreja. Na época eu morava na Tiradentes. Fui para a igreja chorando. Peguei a Anchieta. Eu chorava, gente. Eu era a florzinha de Jesus. Cheguei na igreja desesperada. Minha oração no carro é: porque o Senhor permitiu, Senhor. Eu estava levando para a tua casa. Dessa forma, gente. Cheguei na igreja. Falei para o pastor Marcos. Pastor, você lembra? Ei, pastor, você não sabe o que aconteceu? Eu fui chamar minha vizinha para ver, chorando, gente, para vir na igreja. O demônio se manifestou, grudou no meu pescoço. E o pastor Marcos, ele sempre foi esse amor, gente, expressão do amor de Deus. Ele olhava assim para mim, ele ria, ele falava: filha, oh filha amada, com o mesmo carinho de sempre. Pastor, eu queria piedade, gente. Eu queria, assim, a coitadinha dela, né? E o pastor Marcos, com toda a graça e sabedoria,
ele, com toda a delicadeza, ele fez assim para mim, ó, sem palavras, só com filha querida. Alice, acorda que você não está no País das Maravilhas. Acorda, porque Jesus te chamou para isso. E a partir daí, eu aprendi a me mover através do Espírito Santo em batalha espiritual. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando nós não nos posicionamos, Jesus dá um empurrãozinho, fala, vai filha, vai que é tua. Vai que é com você, né? E o Senhor coloca as pessoas certas na nossa vida. Porque o pastor, em nenhum momento, ele passou a mão na minha cabeça. Ele nem foi rude. Deus te chamou para isso? Não. E nem falou, acorda. Ele simplesmente fez, filha querida. Né? E foi o suficiente para eu entender que eu precisaria me posicionar no mundo espiritual. Hashtag fica a dica. Se liga, você pode ser o próximo. Amém? Que Deus tenha misericórdia. Mas é só para a gente descontrair, né? O tema é um tema pesado, mas nós não podemos esquecer, está consumado. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Não depende do que você sabe, não depende do que você é, depende do que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Bora lá, vamos começar aqui com o primeiro tópico. Como começou? Como começou a guerra espiritual? Essa guerra espiritual, a Bíblia fala lá em Isaías 14, né, que ela começou no céu, com a rebelião do diabo. O diabo se rebelou contra Deus, contra o céu, e ele foi expulso do céu. Deixa eu hidratar minha boca aqui, gente. E essa rebelião, que começou no céu, ela se estendeu aqui na terra, né? Começou lá, o diabo foi expulso do céu, não foi Deus que expulsou o diabo, Deus mandou o anjo. O diabo é criatura, ele não é Deus. Deus não se deu nem ao trabalho de colocar ele para fora de casa. Deus falou lá para Miguel, Miguel, vai lá e resolve essa situação. Resolve essa situação, porque é o seguinte, esse cara não mora mais aqui. E Satanás foi expulso do céu e levou com ele 1/3 dos anjos do céu. Amém? Isso a gente vê lá em Apocalipse, a gente vê em Isaías 14. Depois vocês vão receber este material, são muitos textos, tá? Não vai dar tempo da gente descorrer todos eles. E essa guerra, ela se estendeu na terra. Quando Deus criou o jardim do Éden, ele criou o homem, e ele colocou o homem lá, e ele deu autoridade para o homem. Ele falou para o homem, olha, vai lá, governa, domina sobre todas as coisas, sobre todos os animais. E o homem foi para governar. Só que um certo dia, o diabo incorpora a serpente e vai bater um papo com Eva. Não sei o que Eva tinha na cabeça de bater um papo com a serpente. Mas, enfim, ela deu ouvidos. E ela caiu naquela conversa. E pela desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. E a autoridade que Deus havia dado para o homem perdeu essa autoridade. A partir daí, a autoridade que estava sobre o domínio do homem é arrancada, é usurpada do homem, e o diabo toma conta dessa autoridade. Tá bom? Então, a gente vê que, a partir daí, a Bíblia diz que o diabo começa a ser chamado de Deus, Deus com letra minúscula, né? Deste século. Tem um texto lá em Efésios 2:2 que fala que ele é chamado de príncipe da potestade do ar. Em Lucas 4, 5 e 6, na tentação de Jesus, quando Jesus jejua por 40 dias no deserto, o diabo aparece a Jesus e vai tentá-lo, né? E uma das coisas que o diabo fala para Jesus, fala assim, olha, toda autoridade me foi dada.
e eu posso te dar. Ele leva Jesus no alto de um monte e fala, olha, todos esses reinos são meus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Só que o Senhor Jesus, que conhece bem, né, o adversário, o que ele fez? Falou, não. Está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. E o Senhor Jesus, através da palavra, venceu ao diabo lá na tentação, nos 40 dias no deserto. Ok? Então, aqui, só para a gente entender como é que essa guerra começou, tá bom? O tópico 2, o que é uma guerra espiritual? Guerra espiritual é um confronto espiritual entre o diabo e o povo de Deus. Não é uma guerra entre o diabo e Deus, porque o diabo sabe que ele está vencido. É uma luta contra o povo de Deus, contra mim, contra você. Ele sabe que ele perdeu, ele sabe que ele foi derrotado na cruz do Calvário, mas ele não desiste. E este confronto, ele continua até os dias de hoje, né? O que é este confronto? É o homem sair do reino das trevas e vir para o reino da luz de Jesus Cristo. Quando nós estamos longe de Deus, nós estamos debaixo deste governo das trevas. Quando nós nos convertemos, nós saímos das trevas e vamos para a maravilhosa luz do reino do Senhor Jesus. Este é o confronto. O papel da igreja, o nosso papel como intercessores, é tirar o maior número possível de vidas das garras do diabo. Este é o nosso papel. O Senhor, ele já fez tudo na cruz do Calvário. Está consumado. O nosso papel é interceder. O papel do intercessor que guerreia na batalha espiritual é estar diante do Pai intercedendo. Senhor, tem misericórdia. Ele está cego, mas traz a luz. Pai, rasga o véu de separação entre essa pessoa e o Senhor. Este é o nosso papel como intercessor na guerra espiritual. Levar a luz de Jesus para aqueles que estão nas trevas. Amém? Aí as pessoas sempre me perguntam assim, mas tem retaliação, você não tem medo de retaliação? Não há retaliação. Os que são nascidos de Deus, a palavra do Senhor diz que o diabo não pode nos tocar. Ponto. Diabo não pode nos tocar. Não tem que ter medo. Aleluia. Está tudo consumado. Nós não podemos ter o medo. Nós não somos florzinhas de Jesus. Nós somos intercessores. Nós somos filhos de Deus. Nós temos uma identidade no Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos deu uma identidade e nos deu um destino. E nós vamos levar muita gente conosco neste destino de salvação, de vida eterna. Então a gente não precisa ter medo. Mas aconteceu isso é retaliação. Não, se eu tiver uma vida de santidade, se eu tiver uma vida de obediência, o diabo não pode me tocar. O diabo não tem autoridade na sua vida, o diabo não pode te tocar. Para com essa mentira de que, a retaliação. Isto é mentira, isso é uma das estratégias que o diabo usa para enganar a igreja, para que a igreja não se posicione e não venha guerrear. Porque um inimigo com medo é um inimigo acuado. Se eu estou com medo, eu não vou avançar, eu vou ficar na minha, eu vou me esconder. Mas o Senhor nos diz que o diabo não pode nos tocar. Amém? Terceiro tópico, gente, o objetivo da guerra espiritual. Resgatar a humanidade da prisão espiritual do diabo.
Esse é o maior objetivo. Nós precisamos resgatar o maior número de pessoas possíveis dessas cadeias que prendem a humanidade. A obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é perfeita, suficiente e absoluta. Ela está consumada. Eu não preciso fazer mais nada. Está consumado. Na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, Ele expôs publicamente o diabo à vergonha. Ele derrotou o diabo na cruz do Calvário. Nós, povo de Deus, nós precisamos entrar com ousadia diante do Senhor, nos apropriarmos dessa verdade, nos apropriarmos que nós somos vencedores através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo já fez, Ele já conquistou na cruz do Calvário. O objetivo nosso não é destruir o diabo, não é destruir os principados, potestades. Isso, o Senhor Jesus Cristo, Ele já fez. O trabalho duro já foi feito na cruz do Calvário. O nosso trabalho é nos mover em compaixão, é nos mover em amor e salvar, resgatar as pessoas, levar o amor de Deus para a humanidade. Este é o nosso objetivo. Eu não tenho que me preocupar com o diabo, com Satanás, com o demônio. Não, eu tenho que me preocupar com o meu irmão que está sofrendo, que está preso, que às vezes ele está ali e ele não encontra saída para aquele problema. Quantas pessoas nós conhecemos e às vezes até nós mesmos estamos presos em cadeias e não enxergamos saída. Aí precisa da luz de um intercessor, um coração de intercessor, um coração de compaixão, como Jesus tinha, para se mover em oração, para arrancar daquele lugar de trevas, daquele lugar de prisão. Então, o nosso papel é estar focado nas pessoas e não no diabo. O que me move não é o ódio pelo diabo. Às vezes as pessoas brincam comigo, né? Por causa disso. Mas o que me move não é o ódio pelo diabo. O que me move, o que tem que mover o teu coração é o amor, é a compaixão. Jesus, Ele se movia em compaixão. Jesus curava quando tinha que curar. Jesus libertava quando tinha que libertar. Por amor, por compaixão. Só que nós nos tornamos crentes indiferentes. Importante é que eu cresça, o meu irmão diminua. Importante é que eu esteja bem e o outro tanto faz. Não, este não é o evangelho. O evangelho de Jesus diz respeito ao outro. O evangelho de Jesus diz respeito à misericórdia, ao amor de Deus. E nós precisamos ser levantados. Hoje, a minha oração é que o Senhor traga um batismo de misericórdia sobre as nossas vidas, a ponto de nós chorarmos pelas pessoas, a ponto de dizer: Senhor, me dá esta vida, Senhor, me dá essa vida, Senhor, me dá o meu filho, me dá o meu vizinho, me dá o meu marido, me dá o meu pai, a minha mãe. Quantos da nossa casa estão presos numa cegueira espiritual e nós estamos dando de ombro, nós estamos indiferentes. Eu estou na igreja, então está tudo bem. A hora que Deus quiser, Deus faz a obra. Não, intercessor. O Senhor, Ele conta com a tua oração. O Senhor, Ele conta com o teu amor. O amor que Ele derramou na cruz do Calvário. Ele se entregou pela tua vida. Mas Ele se entregou também pela vida do teu vizinho. Pela vida do teu filho, do teu pai. Até do teu inimigo. O Senhor se entregou por amor. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Deus deu o que Ele tinha de melhor. A gente sempre fala, né? Você daria teu filho? Eu não daria meu filho. Eu tenho um filho único. Eu não daria meu filho por amor de ninguém. Mas o amor do Pai é um amor tão grande, um amor tão verdadeiro, um amor
tão sincero que Ele deu o que Ele tinha de melhor por amor do mundo. E Ele quer que a gente haja neste amor, que a gente interaja nessa misericórdia, que essa noite venha sobre todos nós esse batismo de amor, esse batismo de misericórdia, este olhar de amor, este olhar de olhar para o outro e enxergar a dor daquela pessoa e se colocar na brecha por aquela vida. Amém? Outra estratégia do inimigo é fazer com que o cristão ignore a sua presença. Às vezes o crente faz de conta que o diabo não existe. Eu vou fazer de conta que ele não existe, porque aí ele não me vê aqui. Sabe criança quando brinca de esconde-esconde? Que se esconde lá atrás da cortina? Você está vendo os pezinhos dela lá, mas ela pensa que ela está lá escondidinha, né? Às vezes nós somos essas crianças, nós nos escondemos, nós fazemos de conta que o diabo não está ali, nós brincamos de esconde-esconde, achando que isso vai fazer com que ele nos esqueça, que ele não nos enxergue. O fato de eu ignorar a presença dele não quer dizer que ele deixou de existir, ok? Então eu não posso ignorar a presença dele. Mas eu também não posso dar importância demais. O lugar dele, a Bíblia diz que é debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Então eu não posso nem ignorá-lo, mas também não posso fazer dele um Deus do mal. O diabo é um Deus do mal. Não. Ele é uma criatura caída, que foi derrotada na cruz do Calvário. E eu não tenho que ter medo, porque o sangue de Jesus, ele nos cobre. O sangue de Jesus nos purifica. Nós estamos escondidos em Deus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Gente, você está no melhor lugar que você pode estar. Você está ao lado de Jesus nas regiões celestiais. Não há o que temer. Eu não preciso ter medo, então eu preciso ter equilíbrio para não cometer o excesso, nem de ignorar e nem de supervalorizar a presença dele, ok? Ignorar que ele existe não vai fazer com que ele deixe de existir, né? O maior problema da nossa vida, da vida do cristão, não é a presença do diabo. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Procurando a quem ele possa tragar. Então, a presença dele vai estar, ao nosso derredor. O problema não é esse. O problema nosso, como filhos de Deus, como intercessores, é a ausência de Deus. Quando deixamos de buscar a Deus, aí sim nós temos um problema. Porque aí a nossa casa está vazia. Aí a presença de Deus não está na minha vida. Aí eu começo a ter um problema. Então nós não precisamos enxergar o diabo como um problema, mas nós precisamos enxergar sim a ausência de Deus como um problema. Quando eu não busco a presença, quando eu não vou para o secreto, quando eu não busco me alimentar daquilo que é espiritual, aí eu tenho um problema, porque aí há uma ausência de Deus na nossa vida. Amém? Outro erro muito comum na guerra espiritual é a gente confundir o que é carne com o que é demônio. Às vezes o intercessor, ele peca nisso. Às vezes a gente quer repreender a carne e crucificar o demônio, E não, nós precisamos crucificar aquilo que é carne, ajudar os nossos irmãos a crucificar aquilo que é carne. Existem coisas que são nossas, que eu preciso entender, que eu preciso crucificar aquilo na cruz do Calvário, que aquilo não faz mais parte da minha natureza, que aquilo não faz parte mais do meu dia a dia. Então, como intercessores, nós precisamos ajudar os nossos irmãos e nos ajudar também, Bem verdade que às vezes a maior ajuda é a gente mesmo que está precisando, Ninguém aqui é super-herói. Então, eu preciso entender que o demônio eu expulso e a carne eu crucifico na cruz do Calvário. Então, muitas vezes, nós como intercessores,
né? Nós precisamos ajudar os nossos irmãos, ajudar as pessoas, falar, querido, querida, este sentimento não faz mais parte da tua vida, essa mágoa, este ressentimento, este ódio, essa indiferença, essa falta de perdão, isso não faz mais parte da tua vida. Isso você precisa colocar na cruz do Calvário, porque estes sentimentos, eles acabam sendo vitaminas para o diabo. O diabo vem e vai se alimentando. O diabo se alimenta de rancor, ele se alimenta de inveja, ele se alimenta da mágoa, do ressentimento. Então, quando eu falo assim, eu não vou perdoar, eu não sou Deus para perdoar, eu estou trazendo munição, alimento para que o inimigo se alimente na minha vida. Então, o nosso papel como intercessor é ajudar a tirar esses alimentos, com todo amor, com toda graça, ensinarmos os nossos irmãos, queridos, Jesus já nos perdoou, Jesus já levou sobre ele. Então, este é um dos papéis do intercessor na vida, daquele que está perdido. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Eu estou correndo muito? Estou correndo aqui, pastor? Então tá bom. Então tá. A gente não está acostumado, então pode errar, né? Mas vamos que vamos. Então, a gente precisa, como intercessor, a gente precisa buscar essa graça da parte do Pai. Essa graça de ajudarmos uns aos outros. Às vezes, o teu irmão está ferido. É uma pessoa de Deus, é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas é uma pessoa humana. E ela deixou entrar uma sujeirinha no coração. Qual que é o teu papel? Irmão, vamos orar por essa situação. Deus vai te dar graça e o Senhor vai limpar o teu coração. Às vezes, gente, não é tirar o demônio. O Senhor, ao longo do ministério, o Senhor me ensinou isso. A não impor as mãos precipitadamente. Porque antes eu não podia ver um demônio que eu queria tirar, né, gente? Aí, com o amadurecimento, o Senhor foi ensinando, né? Às vezes você vai ter que sentar, você vai ter que conversar, você vai ter que amar aquela pessoa, ajudando ela nessa nova caminhada. Então, muitas vezes, imagina uma cena assim, você tem lá um lixo na tua casa e está cheio de mosca. Aí você pega lá o veneno e vai lá na mosca, tss, matou a mosca. Mas daqui 5 minutos... tá cheio de mosca de novo. Aí você pega o veneno, mata, daqui a pouco encheu de mosca. O que é isso? Não adianta eu tirar a mosca. Eu preciso tirar o lixo que está trazendo a mosca. O intercessor, ele tem este papel de ajudar a tirar o lixo, de pegar esse lixo e falar, olha, agora nós vamos amarrar bem este saco e nós vamos colocar lá na rua, porque o caminhão está vindo e ele vai levar embora para sempre este lixo. Amém? Por que nós fazemos? Tópico 4. Nós não lutamos por vitória, mas por posição de vitória. Amém? Gente, isso é maravilhoso. Eu não luto por vitória. A vitória já foi dada. Já está consumado na cruz do Calvário. Eu luto pela posição. Eu preciso assumir o meu lugar de vitoriosa. Eu preciso assumir o meu lugar daquela que já conquistou. Já está consumado na cruz do Calvário. Satanás foi derrotado. Agora eu preciso assumir o meu lugar de vitória, me posicionar junto com o meu Pai. Eu sou vitoriosa. Então, eu não luto por vitória, mas por posição de vitória. Nós precisamos ocupar este lugar. É a mesma coisa da cura, né? Já está feito na cruz do Calvário. O Senhor já levou sobre Ele as nossas dores. Eu preciso ocupar o lugar da vitória. Eu preciso ocupar, tomar posse. Como é que eu faço isso? Declarando a palavra pela fé.
Vou declarar 1, 2, 10, 20, 50, 100 vezes, até eu me convencer de que eu sou vitoriosa, até eu me convencer de que eu estou assentada nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Amém? Fazemos também por obediência a Jesus Cristo. Em Marcos 16, 17, o Senhor, Ele nos envia. Nós lemos lá Marcos no começo, O Senhor nos deu um comissionamento. O Senhor nos deu um ide. O Senhor nos deu uma ordem. Vá. Em meu nome, você vai expulsar demônio. Em meu nome, você vai pisar serpentes e escorpiões. Então, eu faço por obediência ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, Ele ordenou a igreja para batizar, libertar e curar em seu nome. Muitas vezes nós batizamos, nós curamos, mas a parte do libertar, a gente se esquiva, a gente se esconde. Por quê? Porque a gente acha que é o trabalho sujo. É outra mentira das trevas na nossa mente. É outro sofisma que foi colocado dentro de nós. Este não é o trabalho sujo. Este é o trabalho perfeito da cruz do Calvário. Está consumado. O Senhor já fez na cruz do Calvário. Eu preciso assumir o meu papel diante do Senhor, daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Gente, uma das coisas mais gostosas que tem é você ver uma pessoa que estava presa em cativeiro ser liberta. É uma sensação tão gostosa, é uma sensação tão boa, porque você olha e você fala assim, essa pessoa era um miserável, ela tinha tudo para dar errado, mas o Senhor veio e fez. É lindo esta obra da cruz, é gostoso se mover no profético, é gostoso se mover na cura, é gostoso orar por batismo no Espírito Santo, é uma delícia, mas você vê uma pessoa que é cativa, uma pessoa que é escrava, liberta, essa pessoa viver em novidade de vida, gente, é maravilhoso demais. Nós somos essas pessoas que outrora estávamos presos e que alguém orou, intercedeu por nós e hoje nós estamos aqui livres, libertos pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? E por que mais que nós fazemos? Porque foi o que Jesus fez. Jesus libertou muitos que estavam presos em prisões espirituais. E eu quero ler com vocês Lucas 3,16. É um exemplo de uma libertação. Tem tanto papel aqui em cima, gente. Mas é melhor o papel do que o tablet. Geração antiga, gente. É a geração raiz, né? Bora lá. Lucas 13. Isso? Vocês estão me confundindo, gente. Bora lá. A cura de uma mulher paralítica. Na verdade, eu quero ler a partir do 10, tá? E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada, não podia de modo algum endireitar-se, enroscou. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, ou não o leva a beber?
E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. Por que me chama a atenção esse texto? Por alguns motivos. Aonde essa mulher estava? Na sinagoga. Essa mulher estava numa igreja. Essa mulher não era qualquer pessoa, era ela filha de Abraão. Trazendo para os nossos dias, ela era uma crente. Ela estava na igreja. Podia ser até na comunidade de São Bernardo. 18 anos encurvadas. 18 anos, sabe Deus lá, gastando dinheiro com remédio, com ortopedista, com médico, com isso, com aquilo outro. Vai no massagista, vai aqui, vai ali. E nada, 18 anos, essa mulher estava debaixo de um espírito que Satanás estava escravizando esta mulher. E Jesus, ele se compadeceu desta mulher. Jesus, ele se compadeceu e ele libertou a vida desta mulher. O que me chama a atenção, nós podemos estar dentro da igreja. Nós podemos estar aqui há 18 anos como esta mulher. Eu estou há 27. A gente pode estar 18 anos dentro da igreja e estar ainda preso sobre as garras do diabo. O fato de eu estar dentro da igreja não diz absolutamente nada. Eu preciso estar inclusa na morte e ressurreição de Cristo. Eu preciso estar inclusa na cruz do Calvário. Eu preciso estar no esconderijo do Altíssimo. Eu preciso estar aonde o Senhor está. E não só na igreja. A igreja, como nós temos aprendido, é só um prédio. São paredes. Se nós não estivermos aqui, é só um prédio. Essa mulher, ela estava 18 anos. Ah, então você está me dizendo que o diabo entra na igreja? Eu não, quem está dizendo é o texto. A mulher estava na sinagoga. A mulher estava dentro de uma sinagoga, na presença de Jesus. E ela estava presa. Só que o Senhor se compadeceu de misericórdia. Nós temos que nos compadecer de misericórdia. Às vezes nós estamos vendo pessoas que estão há 18, 12, 20, 30 anos no mesmo problema, na mesma situação, encurvado na sua doença, encurvado no seu problema, e ele não consegue achar saída. Entra aí o intercessor, entra aí a misericórdia e o nosso amor, para levarmos salvação e libertação sobre esta vida. Nós precisamos ser movidos de compaixão. Jesus não deu de ombro para essa mulher. Ele foi repreendido. Está curando no sábado, né? E ele afrontou, ele falou: hipócritas, quem de vocês não vai socorrer se tiver lá um prejuízo na sua casa, no seu trabalho? Então, nós precisamos estar atentos dentro da igreja, porque às vezes nós podemos estar do lado de uma pessoa que está cativa, uma pessoa que está prostrada, encurvada diante do seu problema. Só que o problema não é uma enfermidade, o problema não é a falta de emprego, o problema não é a falta de dinheiro, não é as dívidas, o problema não é o marido, o problema não é o pai, o problema não é a mãe, o problema não é o filho, não é a droga, o problema é que essa pessoa está nas garras do diabo, e o intercessor precisa se mover de misericórdia, orar, clamar e levar salvação, levar libertação sobre essa vida. Amém? Esse texto, ele enche meu coração, gente, porque às vezes a gente julga o nosso irmão, às vezes a gente vê o irmãozinho que está há tanto tempo no mesmo problema, e a gente faz comentários torpes. Poxa, mas também não ouve a palavra? Poxa, mas vai na igreja só para passear.
poxa, mas o que está fazendo lá? Às vezes a gente tem uma palavra de acusação, mas a gente não tem uma oração de misericórdia. Às vezes nós nos movemos com um dedo apontado, mas não nos movemos com o nosso joelho, não nos movemos com o nosso amor, nós não nos movemos com a misericórdia de Jesus. E o Senhor quer mudar isso na nossa vida. O Senhor está levantando uma igreja forte, o Senhor está levantando uma igreja poderosa, e essa igreja forte e poderosa, ela parte da misericórdia, ela parte do amor. Eu não posso ser forte se eu não for misericordiosa, eu não posso ser forte se eu não for amorosa. Com os meus julgamentos, eu não vou levar ninguém para o céu, eu posso levar para o inferno, eu posso levá-lo para mais fundo do abismo, mas o Senhor nos chamou para nos movermos em misericórdia. Amém? Um outro exemplo é Maria Madalena. Jesus tirou 7 demônios dessa mulher. E em Mateus 8, do 28 ao 34, é o endemoniado de Gadareno. Eu me encanto com essa história também, porque aqui Jesus, ele nem repreendeu o demônio. O demônio, na hora que viu ele já falou, estou indo embora. Jesus nem repreendeu esse demônio. Eram 2 homens que estavam ali no sepulcro. A hora que o demônio viu que Jesus se aproximava, o demônio falou, quem é você? Olha, manda então que a gente vai para esses porcos. O demônio ficou desesperado. Como a gente brinca, né? Ele se suicidou, gente. Só com a presença de Jesus. Só a presença de Jesus expeliu esses demônios. Eram 2 homens que tinham legiões de demônios. E estes demônios, eles saíram só com a presença de Jesus. Este é o anelo do nosso coração. Este é o anelo desta igreja. Este é o anelo do nosso pastor, dos nossos pastores. Que a presença de Deus se manifeste entre nós, a ponto de que os demônios sejam expulsos só pela presença. Que as pessoas sejam curadas só por causa da presença. Que por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, pessoas sejam libertas só por causa da presença que nós carregamos. Esse é o anelo dessa igreja. Este é o anelo dos nossos pastores. É isso que essa igreja tem buscado. É isso que o nosso pastor tem buscado nesses dias. O anelo da presença, que a presença se manifeste a ponto de nós não termos nem que abrir a nossa boca. Aleluia, Deus, aleluia. Fugir e ignorar o diabo não me livra dele. O que me livra é me sujeitar a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes, nós estamos nos sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Que Deus venha ter misericórdia, que nós venhamos nos sujeitar a Deus, que nós venhamos resistir ao diabo e ele vai fugir diante de nós. Amém? 5º ponto, armas espirituais. Agora a gente vai conhecer um pouco daquilo que o Senhor nos dá como arma, como instrumento para essa guerra espiritual. Efésios 6:11 diz sobre a armadura de Deus. O Senhor nos deu uma armadura. Essa armadura faz parte dela um capacete da salvação. Esse capacete, ele vai guardar as nossas mentes, vai guardar os nossos pensamentos, vai guardar o nosso ouvido de estar ouvindo aquilo que não é voz de Deus. Essa armadura tem também a couraça da justiça. É a justiça de Deus que nos justifica, que nos protege, que protege o nosso coração, que protege a nossa alma. Essa couraça, ela vai proteger tudo aquilo que diz respeito às nossas emoções, ao nosso coração. O cinturão da verdade, é a verdade de Jesus que nos protege. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que vai segurar a nossa couraça, que vai ajustar a nossa armadura. Mas eu preciso conhecer a verdade, não é ouvir a verdade só.
é conhecer. Conhecer é intimidade, é relacionamento. Eu posso saber tudo de um personagem. Eu posso saber tudo do Silvio Santos. Eu posso estudar onde o Silvio Santos nasceu, com quem ele se casou, com quantos anos adquiriu riqueza. Posso estudar tudo sobre ele. Se eu encontrar com o Silvio Santos, ele não vai saber quem eu sou. Porque não há relacionamento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa se relacionar com a verdade para que a verdade te liberte. Amém? Também faz parte dessa armadura os sapatos do Evangelho, da pregação do Evangelho. Luz para o nosso caminho é a palavra. Nós precisamos caminhar nessa palavra. Nós precisamos caminhar diante dessa palavra. E também faz parte dessa armadura o escudo da fé. O Senhor nos dá um escudo. A fé, como nós temos aprendido, ela é móvel. Né? Nós precisamos estar exercitando a nossa fé. O escudo é o movimento. O dardo está vindo daqui, então eu vou colocar o escudo aqui. Então eu preciso fazer o uso do escudo da fé. E também a espada, que é a palavra de Deus. Lembra de Jesus lá no deserto, que eu estava comentando com vocês? Ele venceu o diabo pela palavra, pelo poder da palavra. Nós também vencemos pelo poder da palavra. Outra arma é o jejum e a oração. A Bíblia diz lá em Mateus 17, 21, há certas castas de demônio que só saem com jejum e oração. Então vai ter hora que a gente vai ter que jejuar. Vão ter situações que o intercessor vai se deparar que ele não vai ter outra opção senão jejuar. Então nós precisamos nos apropriar também do jejum como arma de guerra. E o sangue de Jesus, né? O sangue de Jesus é uma das armas mais poderosas que a gente usa para se proteger. A gente usa o sangue de Jesus. Hoje em dia tem até um escárnio sobre isso, né? As pessoas usam o sangue de Jesus para qualquer coisa. Sangue de Jesus tem poder. A gente precisa ter temor para usar o sangue de Jesus. A gente precisa se apropriar do sangue, mas com temor, sabendo que a vida do nosso Senhor foi quem derramou este sangue, que foi na cruz do Calvário que Ele se fez morto e ressuscitou pelas nossas vidas. Precisamos valorizar este sangue, nos cobrir a nossa casa, os nossos filhos, os nossos maridos, os cônjuges, né? 1 João 1, a parte B do versículo 7 diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o mal. O nome de Jesus, outra arma tão poderosa. Eu tenho aprendido que com o nome de Jesus eu ataco e com o sangue de Jesus eu me protejo. Eu tenho aprendido isso nesses dias, que o sangue de Jesus ele me protege, mas o nome de Jesus ele me faz avançar e atacar o inimigo. Então nós precisamos nos apropriar do nome de Jesus, dessa arma tão poderosa que o Senhor nos deu. Em Filipenses 2, no 9 e 10, o Senhor nos fala que este nome Deus deu a Jesus e este nome está sobre todos os nomes. E diante deste nome, todo joelho se dobrará. Aleluia! Outra arma de guerra é o louvor e a adoração. O intercessor, ele é um adorador. Intercessor que é guerreiro, ontem a Simone falou isso, e eu repito hoje. O intercessor guerreiro, ele é um adorador. Ele não é um cantor, ele é um adorador. Eu costumo dizer, eu não tenho voz de cantora, mas eu tenho um coração de adoradora. Nós vencemos através da adoração. E 2 exemplos que me chamam muita atenção é Davi e Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam ali presos, gente, todo machucado, tinham apanhado, estava ali, não tinham o que fazer. O que eles fizeram? Eles começaram a adorar a Deus. Presos, mas
a boca estava livre, e enquanto eles adoravam a Deus, as prisões, os grilhões se abriram. Enquanto você adora a Deus, prisões são abertas. Quando você não sabe o que fazer, quando você não tem o que fazer, adore a Deus, as prisões vão ser abertas. O Senhor, Ele vai vir e vai quebrar todos os grilhões que estão te prendendo. Aleluia. Eu sou apaixonada por esse tema, gente. Não sei se eu consigo passar essa paixão para vocês, mas eu sou apaixonada pela obra da cruz, por aquilo que o Senhor já fez, porque já está tudo feito. Nós só precisamos nos apropriar dessa verdade. Amém? 6º tópico, autoridade espiritual. Jesus nos deu autoridade. Lá em Lucas 10, 19, o Senhor nos fala que Ele deu, né? Nós já falamos sobre isso, a autoridade para pisar serpente e escorpião. E mais uma vez a Bíblia diz, e nada vos fará dano algum. Lembra a história da retaliação? Nada vos fará dano algum. Não tem que ter medo. Quem tem que ter medo é o diabo de um filho de Deus. Um filho de Deus que ora, o diabo treme. Um filho de Deus, um intercessor que se posiciona em oração, não é ele que tem medo do diabo, é o diabo que tem medo dele, porque ele sabe que ele já perdeu na cruz do Calvário. Amém? E em Marcos 16, né, do 15 ao 18, a gente já viu que também o Senhor nos envia e nos envia com autoridade. A igreja tem autoridade e o inferno não prevalece contra ela. Em Mateus 16, 18, diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra você. Não tem que ter medo. Se havia em você, se havia em mim alguma dúvida, a palavra de Deus nos assegura que contra as portas da igreja, o inferno não pode prevalecer. Aleluia. E em 1 João 3:8, na parte B, fala assim, que para isso Cristo se manifestou na cruz do Calvário, para desfazer todas as obras das trevas. Está desfeita, gente. Sabe aquela macumba que você vê na esquina? Já está desfeita. Você não precisa passar e falar, meu Deus do céu. Já está desfeita. Na cruz do Calvário já foi desfeita. Você precisa ter autoridade, ousadia, crer que já está tudo consumado. Aleluia. E em 1 João 4:4 diz, maior é o que está em mim. Eu não tenho que ter medo. Muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor nos chamou. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos elegeu. O Senhor nos salvou na cruz do Calvário. Eu não preciso ter medo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. E eu queria terminar, né, essa palavra, citando para vocês o texto de João 10. João 10:10, que diz, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Às vezes, pode vir, Simone. Às vezes, nós estamos nos contentando só com a vida. Mas o Senhor nos promete vida em abundância. Às vezes, nós estamos felizes só com a vida, mas estamos tendo uma vida destruída, uma vida com áreas que estão presas. E o desafio de Deus para o nosso coração é nós libertarmos todas as áreas das nossas vidas que estão presas nas mãos do inimigo. O desafio nessa noite, o convite é para que você, com ousadia, você expulse da tua vida, da área que você sabe que está preso. Pode ser a família,
pode ser o relacionamento conjugal, pode ser as finanças. Eu não sei qual é a área que você está preso, mas você sabe a área em que você tem sido posto em cativeiro. E o desafio nessa noite é para que a gente se achegue com ousadia diante de Deus e que a gente arranque essas áreas dessas cadeias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor? Era isso que o Senhor tinha para falar. Era tudo isso que Aleluia. O Senhor tinha para falar conosco nessa Glória noite. a Jesus. Vamos ficar em pé, amados. Que lindo.